Olá, eu sou a Caísa. Ao longo desse ano letivo, nós realizamos um projeto no qual o título é Sustentabilidade na Indústria Cosmética, o descarte do peróxido de hidrogênio. Olá, eu sou a Iana, nós somos da turma 212 do Colégio Estadual de Tupandi. Nós sabemos que existem vários órgãos responsáveis pelo meio ambiente, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, entre outros. Várias regras são impostas às indústrias cosméticas, mas nem todas são fáceis de serem seguidas. Com isso, pretendemos achar alternativas que facilitem o descarte do peróxido de hidrogênio, facilitando para que as empresas não precisem contratar terceiros, economizando, cuidando do meio ambiente e melhorando o seu nome no mercado. O processo de descarte do peróxido de hidrogênio não está sendo feito da maneira correta pelas indústrias que utilizam-o como componente químico, sendo descartado até o que poderia ser reutilizado. Quando ele é feito da maneira correta, ele é terceirizado. O processo de descarte dele é feito com muita água e acaba prejudicando o meio ambiente. Nosso objetivo foi pesquisar como proteger o meio ambiente, otimizando o processo de descarte do peróxido de hidrogênio. Os nossos objetivos do presente trabalho é analisar o processo do mau descarte do peróxido de hidrogênio, que atingem o meio ambiente, tais como o mau armazenamento. E também aprender maneiras alternativas que facilitem o descarte seguro do peróxido de hidrogênio, mostrando para as empresas e consumidores, e descobrir maneiras mais alternativas que não usem tantos recursos hídricos. A metodologia foi feita após o levantamento de dados com a nossa pesquisa feita via WhatsApp para a empresa London e Cosmos, com as seguintes perguntas. O que vocês, como indústria, têm mais dificuldade de descartar no meio ambiente? Como acontece o processo de descarte e reuso das substâncias químicas? É feito na empresa ou é terceirizado? Qual a substância utilizada por vocês mais difícil de descartar no meio ambiente? Quais ações a empresa tem adotado para iniciativas eco-friendly? E como foi pensado o ciclo da água dentro da empresa? Foi feita uma entrevista com o supervisor durante 40 minutos na empresa London e na empresa Cosmos. A gente fez uma visita realizando as mesmas perguntas para as supervisoras e lá a gente pôde acompanhar o processo de produção e descarte das substâncias. A nossa pesquisa é qualitativa, porque ela não se baseou em quantidade de dados. Ela foi objetiva, a gente procurou entrevistar especialistas da área. Um dos nossos tópicos do referencial teórico foi a indústria cosmética. Ela tem crescido consideravelmente e o Brasil é o quarto maior consumidor dela, fazendo com que essas empresas procurem maneiras mais sustentáveis para os seus processos. Peróxido de hidrogênio. A vida útil do peróxido de hidrogênio pode diminuir quando ele é homogeneizado com outra substância. Logo, deve-se repensar na possibilidade de reutilizar ele, por essa possibilidade de se tornar inviável. Mas mesmo assim, a gente deve priorizar o descarte seguro para o meio ambiente. Descarte natural e diluição. A diluição dessas substâncias pode se tornar um pouco inviável economicamente, mas, no entanto, se as empresas demandarem de um modelo mais ecológico, elas terão que abdicar desses custos. Sustentabilidade. Segundo a Comissão das Nações Unidas, diz que sustentabilidade é atender às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras, para que elas possam atender às suas próprias necessidades. Para o desenvolvimento desse projeto, foram realizadas muitas pesquisas bibliográficas e conversas com pessoas que entendem do assunto para conseguir encontrar mais informações. E com isso foi estudado o método que eles usam atualmente para o descarte do peróxido de hidrogênio. Uma das perguntas feitas foi, qual substância utilizada por vocês é mais difícil de descartar no meio ambiente? Uma das respostas que nós obtivemos após a entrevista com as empresas foi que não existe uma substância mais difícil de descartar, mas sim uma mais complexa, que é o peróxido de hidrogênio. Quando ele for descartado, eles evitam de descartar, na verdade, mas quando ele for descartado, é sempre diluído em água. Segundo Claes, 1993, o peróxido em si não é considerado explosivo, mas quando ele é misturado com outras substâncias, dependendo da concentração, ele pode se tornar uma substância explosiva. Durante a visita que a gente fez lá na empresa, a gente chegou a uma conclusão, a uma resposta, mesmo não tendo uma pergunta específica para isso, e a resposta foi que para eles conseguir fazer uma qualificação dos insumos dos fornecedores, eles sempre pedem para eles mandar uma amostra das matérias-primas, e daí eles fazem os testes. Segundo Bon e Aguiar, um tema que está gerando muitas controvérsias é achar essas matérias-primas que são sustentáveis. Segundo os estudos de Fátio e Martim Pozzo, é comprovado que sim, a área da cosmética é uma área mais limpa e ela é indispensável para o dia a dia de autocuidado das pessoas. A gente também teve uma outra resposta, que foi que eles fazem treinamentos, então essas pessoas, eles estão sempre lembrando as pessoas de não descartarem com excesso. Segundo os estudos teóricos de Fortunati, a escolha de uma equipe com formação adequada é essencial, comprovando o trecho acima. Com este trabalho, pode-se perceber que alguns objetivos foram alcançados, pois conseguimos analisar o processo de descarte. Quanto à experiência do mau armazenamento do peróxido de hidrogênio, não foi possível realizar por conta do pouco tempo cedido. Já nas hipóteses, foi investigado como acontece o descarte do peróxido de hidrogênio, visto que, teoricamente, não é descartado errado, mas sim de uma maneira que utiliza muita água. Esse projeto terá continuidade no ano seguinte, podendo, assim, então, achar a parte prática, fazendo uma nova fórmula para o descarte. Todo o desenvolvimento desse projeto foi muito interessante, foi uma experiência nova pra gente, mas a gente, infelizmente, não conseguiu finalizar completamente.